Bem, pessoal, nessa terceira parte da aula eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula, né, as estatísticas descritivas, né, que a gente aprendeu no conjunto de dados íris, né. Então, um comando que a gente viu que calcula um resumo dos dados, né, é o comando summary, certo? Então, se eu quiser obter algumas estatísticas com relação ao meu conjunto de dados, eu posso utilizar o comando summary, assim como a gente utilizou o comando summary para é, dados de uma variável só, ok? Então, por exemplo, se eu digitar assim, summary iris, veja o que vai aparecer. Ó, então, ele fez um resumo, né, para todas as variáveis, tamanho da sépala, tamanho da pétala, né, quer dizer, largura da sépala, tamanho e largura da pétala e espécies. Então, para as variáveis quantitativas, né, aqui a gente trabalha com 4 variáveis quantitativas, né, o tamanho, largura de sépala e pétala, e uma variável qualitativa, né, que é a variável espécie, né, que pode assumir 3 categorias. Então, para as variáveis quantitativas, né, o que aconteceu? O comando summary forneceu aqui o menor valor, o maior valor, né, primeiro quartil, terceiro quartil, mediana e média, né, isso para todas as variáveis, ok? Agora, para a variável espécie, que é do tipo qualitativa, né, o que ele fez? Ele contou, né, quantas vezes cada categoria aparece. Então, ele mostrou que tem 50 flores do tipo setosa, 50 flores do tipo versicola e 50 flores do tipo vigínica. Ok? Bem, e se eu quisesse analisar individualmente, né, esse summary para cada variável, o que eu faria? Teria que fazer uma de cada vez. Né? Então, por exemplo, summary sepal iris cifrão sepal.length, né? Ele ia fazer, ó, o resumo da variável tamanho da sépala, certo? Então teríamos aqui a informação do mínimo, do primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Ok? Ah, e se eu quisesse, por exemplo, a informação de uma estatística descritiva que não está aqui? Por exemplo, desvio padrão. Como é que eu faria, né? Bem, igual como a gente viu na aula passada, né? E usar o comando SD e escrever iris cifrão sepal.length, ok? Pronto, aí aparece aqui o desvio padrão do tamanho da sépala, ok? Bem, pessoal, então é assim que a gente trabalha com o cálculo de medidas descritivas, né? Para variáveis quantitativas. Mas tem uma variável qualitativa ali no meio desse banco de dados, né? Vamos entender como a gente trabalha com essa variável qualitativa, certo? A variável qualitativa que a gente está trabalhando aqui é a variável espécie, né? Então, o próprio summary, né? Como eu vou mostrar para vocês, ó, summary, iris, cifrão, espécies, vai fornecer para a gente essas estatísticas aqui, ó, certo? Ó, tem 50 flores do tipo setosa, 50 flores do tipo versicola, 50 flores do tipo vigínica. Mas tem uma outra função que vai fazer isso para a gente, né? Que é a função table. Então eu vou digitar table iris cifrão espécies, né? E o que eu vou ter aqui, ó? A mesma coisa, certo? Agora tem uma outra função que vai permitir, ao invés de calcular os valores absolutos, né, para cada categoria, vai calcular os valores relativos, ou seja, aqueles valores em porcentagem, que é justamente a função prop.table. Você aplicar a função prop.table no table. Então eu vou digitar prop.table, table iris cifrão espécies. Ok? Pronto. 33,33% para cada tipo de flor, certo? Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como a gente pode calcular estatísticas descritivas, né? Nessas variáveis, desses conjuntos de dados, né? Utilizando o comando tapply e o comando apply, certo? Então, primeiro eu vou explicar como é que funciona o comando apply. O comando apply possibilita calcular uma estatística descritiva por linha ou por coluna, né?
de uma vez só. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a média para cada variável que eu estou trabalhando, certo? Então, ele vai calcular a média das variáveis tamanho e largura da sépala, tamanho e largura da pétala, tudo de uma vez só, certo? Então, eu vou utilizar o comando apply, ok? Então, o comando apply tem 3 argumentos. No primeiro argumento, eu vou fornecer aqui o meu banco de dados, que é o banco de dados íris, ok? Esse é o meu banco de dados, certo? Aí, o que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele pegue esse conjunto de dados íris e faça um cálculo, né, por coluna, ou seja, para cada coluna eu vou fazer um cálculo da média, certo? Então, o próximo argumento eu vou colocar 2 depois de uma vírgula. Por que 2? Porque é o seguinte, se depois dessa vírgula eu coloco o número 1, o R vai fazer o cálculo por linha, ou seja, ele vai calcular ali a média de cada linha. Se eu colocar o número 2, o R vai calcular por coluna. Vai calcular a média, por exemplo, por coluna, ok? Então, 1 quer dizer cálculo por linha, 2 quer dizer cálculo por coluna. É o número que eu vou colocar depois da vírgula aqui. E, finalmente, pessoal, eu vou colocar mais um argumento, né? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, depois da vírgula eu vou colocar mais um argumento da função, né? Que é justamente a medida descritiva que eu quero realizar o cálculo, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Pegue o conjunto de dados íris e realize um cálculo por coluna. Mas que cálculo eu quero? Vamos supor que eu queira a média. Aí ele vai fazer. Só que aqui tem um detalhe, pessoal, que eu acabei lembrando agora, né? No banco de dados íris, as variáveis quantitativas, né? Vai ser apenas a primeira, segunda, terceira e quarta coluna, né? A quinta coluna não é quantitativa, a quinta coluna é categórica. Então eu tenho que dizer que o conjunto de dados íris que eu quero pegar é o conjunto de dados íris, né? Com as 4 primeiras colunas, ou excluindo a quinta coluna, certo? Porque a quinta coluna é a coluna da variável qualitativa, né? Da variável que se refere à espécie. E essa variável eu não estou interessado em tirar a média, né? Estou interessado em tirar a média das 4 primeiras colunas apenas, ok? Então, o banco de dados que eu vou utilizar, o banco de dados íris sem a quinta coluna, ou seja, o banco de dados íris considerando só as 4 primeiras colunas, né? Para esse banco de dados, eu vou fazer um cálculo, né, das colunas, porque eu utilizei o número 2. Se eu utilizasse o número 1, eu utilizaria cálculo por linhas, né? Então, para esse banco de dados íris, vou fazer um cálculo por coluna, e esse cálculo por coluna vai ser o cálculo da média de cada coluna, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Né? Então, eu calculei a média do tamanho da sépala, a média da largura da sépala, a média do tamanho da pétala e a média da largura da pétala, certo? Ah, e se eu quisesse calcular, ao invés da média, o desvio padrão? Também eu poderia fazer isso. Ó. Então, eu vou digitar a mesma coisa, só que eu vou mudar a função. Em vez da média, eu vou utilizar o desvio padrão, que é SD. Ok? Pronto. Certo? Ah, se eu quisesse calcular o mínimo, mesma coisa. Eu utilizaria a função que calcula o mínimo. Quem é? É a função min, né? Opa. Ó. Então aqui eu calculei uma menor observação para cada tipo de variável, né? Para cada variável. Para o tamanho da sépala, o menor tamanho da sépala é 4.3, a menor largura da sépala é 2 e assim por diante. Ok? Então é assim que eu utilizo o comando apply, certo? Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza o comando tapply, certo? Esse comando tapply, ele vai possibilitar a gente calcular, né, uma estatística descritiva de uma variável, certo? Por categoria de outra variável. Por exemplo, eu posso estar interessado em calcular a média geral do tamanho da sépala, certo? Mas eu também poderia estar interessado em calcular a média do tamanho da sépala do tipo virgínica, a média do tamanho da sépala das flores do tipo versicolor e a média do tamanho da sépala das flores do tipo setosa, né? Ou seja, calcular a média separado por espécie. O comando tapply vai
nos possibilitar fazer isso, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser utilizado. tapply, certo? Abre parênteses. Então, primeiro eu vou colocar a variável que eu quero calcular, a estatística, né? Por exemplo, nesse caso eu vou querer calcular a média do tamanho da sépala, separada por categoria de espécie. Então, eu vou digitar aqui sepal.length, ok? Depois disso, eu vou fornecer para o R a categoria que eu vou querer calcular a média, né? Por exemplo, eu vou querer calcular a média por tipo de espécie. Então, eu vou colocar aqui, ó, espécies. Aliás, pessoal, eu esqueci de colocar o iris-cifrão, né? Iris-cifrão sepal.length, iris-cifrão sepal.iris-cifrão espécies. E depois eu vou colocar a medida descritiva, certo? Eu vou calcular por espécie. Então, vamos supor a média. Pronto. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular a média do tamanho da sépala por espécie, certo? O cálculo da média do tamanho da sépala por espécie, ok? Vamos rodar isso aqui, ó. Pronto. Então, a média das flores do tipo setosa, a média do tamanho da sépala das flores do tipo setosa é 5. A média do tamanho da sépala das flores do tipo versicolor é 5,9. A média do tamanho das flores do tipo virgínica é 6,6, ok? Então aqui a gente até consegue fazer um comparativo, né, do tamanho de cada... a gente consegue fazer um comparativo do tamanho das flores de cada espécie, né? Então a gente consegue perceber que as flores do tipo virgínica apresentam um maior tamanho de sépala, ok? Ah, e se eu não quisesse calcular a média, quisesse calcular o desvio padrão, era só trocar a função min pela função desvio padrão, né? Então, vou copiar e colar e colocar esse D. Então, o tapply vai calcular o desvio padrão, né? Do tamanho da sépala para cada uma das espécies, ó. Tá aqui, ó. Então, o desvio padrão do tamanho da sépala das flores do tipo setosa é 0,35. O desvio padrão do tamanho da sépala das flores do tipo versicolor é 0,52. E o desvio padrão do tamanho da sépala das flores do tipo virgínica é 0,64. Ok? Bem, então, aqui eu mostrei alguns exemplos para vocês, né, de como a gente pode calcular estatísticas descritivas utilizando um conjunto de dados. Ok? Bem, então eu encerro a aula por aqui, certo? E eu peço para vocês fazer a atividade que eu vou passar para vocês, ok? Então todos tenham um bom dia. Valeu!